nossos corações. Grandioso e eterno Deus, Pai Celestial. Mais uma vez, Senhor, aqui está o teu filho, que irá transmitir, Senhor, a tua palavra, a tua gloriosa palavra, a várias pessoas, a várias nações. Meu Deus, que ele possa ser um canal, que tu possa usar, e as tuas palavras, Senhor, possa favorecer o nosso coração. Que a boca dele, ó Pai, seja a tua boca. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, neste momento, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? A todos que nos ouvem aí, do outro lado, nos ouvindo aí através dos seus aparelhos celulares, tablets, ou seja, pela internet. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor e também aos irmãos que estão nos ouvindo. Vivemos em uma situação difícil, a qual ao nosso país, ou seja, a nação inteira está sofrendo. Mas mediante tudo isso, nós não podemos desfalecer o nosso coração e muito menos achar que não devemos mais adorar ao Senhor. Amém? O apóstolo Paulo é como disse: o que nos separará do amor de Deus? As aflições, a espada, a fome, a peste, a nudez? Nada neste mundo nos separará do Senhor. Eu quero que todos aí abram vossas Bíblias em nome de Jesus, no profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 43. Vamos estar lendo apenas 3 versículos, versículo 11, 12 e versículo 13, para a glória do Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Profeta Isaías, capítulo 43, no versículo 11, 12 e 13, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fique à vontade, os irmãos que se encontram aqui na nave da igreja e também os outros que estão aí nos ouvindo, que atentam bem a palavra de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Vimos algo importante dado ao profeta Isaías, um profeta a qual Deus o escolheu desde a madre do ventre da sua mãe. Um profeta a qual o Senhor escolheu para lidar com os reis, homens de muitíssimas autoridades terrenas, e também na presença do Senhor, obedecendo-se às suas ordens. Mediante a tudo isso, o Senhor, vimos lá no capítulo 6 do profeta Isaías, que ele ouvia a voz de Deus, a qual o Senhor o dizia: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei a esta nação? A Bíblia diz que Deus, trazendo essa mensagem ao profeta, esta visão, o profeta atentou às palavras de Deus e diz assim: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a palavra de Deus foi até o profeta. Mediante a tudo isso,
eu quero dizer que assim como o Senhor escolheu a um profeta para ministrar a palavra dele às nações, assim também Deus tem nos escolhido. A cada um Deus tem um chamado. A cada um Deus tem um propósito. E aqui no profeta Isaías, capítulo 43, o Senhor diz a ele dizendo: agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Se tu passares pelo fogo, tu não se queimarás, e nenhuma chama arderá em ti. Não temas, porque eu, Senhor, estarei contigo. Mediante a tudo isso, Deus agora traz uma missão para o profeta. Porque nós vimos um castigo de Deus sobre o povo. Ou seja, se Deus lançou todas essas desgraças sobre o povo, aleluia, como castigo, faz sentido ainda Deus o protegê-lo? Ainda faz sentido Deus ainda trazer uma proteção divina aos seus? Sim, porque Deus a ele corrige a quem a ele ama. Deus corrige a quem a ele ama. Portanto, uma nação rebelde, uma nação que não tem, aleluia, algo da parte de Deus para o enviar, é merecido, se naquele momento, um castigo de Deus. Aleluia. Mas esta lição, a Bíblia diz que os fiéis precisam aprender a defender, aleluia, do seu castigo. Por quê? Porque necessita-se de confiança, de fé em Cristo. A Bíblia diz que quando Deus lançou, aleluia, Faraó contra o povo de Israel, Deus endurecia o coração de Faraó. Deus endurecia o coração dele juntamente com o seu exército. E mediante a toda essa situação, Deus ordenou que Faraó perseguisse o povo de Israel até o Mar Vermelho, até a chegada do mar. Mas diante de tudo isso, foram mais de 40 anos naquele deserto, pessoas tentando aleluia, livrando-se das garras de Faraó. Mas Deus tem um propósito na vida daquele a quem Ele ama. Às vezes nós imaginamos assim: mas meu Deus, por que eu estou sofrendo essa situação? Por que estou passando por isso? O Senhor não olha mais para mim, não atenta às minhas orações. Aleluia. Mas eu quero dizer que mediante a tudo isso, Deus o dizia para o profeta assim: olha, homem, se tu passares pelas águas, estarei contigo. Se tu passares pelo fogo, tu não vai queimar. Não temas, porque quem está te mandando sou eu. Foi nessa situação que o profeta se encontrava, em um aperto, em uma situação repugnante, porque o pecado daquele povo cheirava mal às narinas do Senhor. Agora, meus amados irmãos, mediante a tudo isso que nós vivemos na nação inteira, ouvimos pregações de muitos homens e mulheres de Deus a respeito de tudo isso que está acontecendo da pandemia. Mas vimos que muitas coisas também se tornam para se cumprir a palavra do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que muitas coisas irão acontecer que aos nossos olhos escandalizarão, mas que nós não venhamos se escandalizar com tudo isso, porque é necessário, nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. É necessário, nós sabemos que Jesus Cristo está prestes a vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Mas diante de tudo isso, o profeta agora se encontra numa situação dessa de aperto.
Deus envia ele para o povo a dizer: olha, ainda antes que houvesse dia eu sou, e eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus está na causa, ninguém pode impedir. Quando Deus está na causa de alguém, só Ele que pode impedir a nossa bênção. Mas mesmo assim, quando Ele promete a bênção, nem Ele mesmo pode voltar atrás, porque a sua palavra é única. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele disse: haja luz, e fez luz. Haja trevas, e fez as trevas. Dividiu a luz com as trevas. Ou seja, em uma só ordem, Deus pode mudar a sua e a minha situação a qualquer momento. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra. Aleluia! Amados irmãos e queridos, não atente às situações que nós estamos passando por esses dias, a qual nós estamos vivendo. A única coisa que nós devemos entender é que devemos adorar a Deus a tempo e também fora de tempo. Há uma crise mundial muito grande. Crise, aleluia, na Europa. Aleluia, Oriente Médio vivendo uma situação daquela de guerra. Aleluia. Ou seja, o Brasil está numa pandemia muito grande, a qual muitos estão também sofrendo. Mas eu quero dizer, meu amado, queridos irmãos, que nos ouvem nesta noite, não atente, aleluia, não desfaleça a sua fé por causa de tudo isso. Creia no nosso Deus, creia, aleluia, na sua palavra, e você verá que há um Deus que vela por ti de dia e também de noite, e você receberá a sua vitória. Porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Viemos nos últimos dias acontecer. Assim também será a vinda de Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Antes do dilúvio cair, a Bíblia diz que o povo se dava em casamento, começava a beber, fazia muita festa. Até que veio as águas, até que veio o dilúvio. Noé com os teus, com a sua família, e aquilo a qual Deus o designou para entrar na arca. Depois que o anjo lacrou, as águas subiu, e aquele povo veio entender que depois de 40 anos que Moisés, aleluia, que Noé avisava, algo aconteceu. Também assim será a vida de Jesus Cristo. Muitos estão dormindo, muitos estão desapercebidos, mas Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Atenta para o que está acontecendo. Devemos orar mais. Devemos entender que tudo isso necessita mais de união, de paz, de alegria, de oração. A oração é que faz quebrar cadeado. A oração é que faz derrubar barreiras. A oração é que faz, aleluia, o diabo fugir de vós. Portanto, meus amados e queridos que nos ouvem, atenta a essas palavras. Entra, aleluia, num propósito com Deus. Procure apresentar as suas orações diante de Deus, porque Ele está para vir, aleluia, para buscar a tua igreja e abençoar o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. O povo de Israel, aleluia, precisava pagar pelo seu pecado. E dentro desse texto, nos leva a crer que Deus permitiu, aleluia,
que a Pérsia conquistasse, aleluia, essas nações vizinhas em troca, aleluia, a voltasse à sua pátria. Ou seja, talvez não seria justo tudo isso. Talvez é como mostravam os profetas, cada nação tinha pecados ali para todo mundo se pagar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado nos leva para o inferno. O pecado nos tira, aleluia, a alegria com Deus. O pecado nos tira a comunhão com Deus. O pecado nos tira, aleluia, da presença de Deus. Portanto, essas nações necessitavam, aleluia, de uma renúncia com Deus. E é por esta razão que o profeta foi enviado a esse povo, porque o pecado precisava ser retirado. As pessoas tinham que, aleluia, se atentar mais a Deus. Israel estava sofrendo, e Deus ainda tinha eles como os olhos, como a menina dos seus olhos. Portanto, meus amados irmãos, tudo aquilo que nos faz pecar, temos que se afastar de tudo isso. Se os nossos olhos faz pecar, não deixe que eles, aleluia, te o siga. É assim que Jesus diz. Se teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Se a tua perna direita faz pecar, arranca ela. É assim, o pecado não pode trazer a você uma condenação. Não pode deixar você ir para o inferno. Portanto, meus amados irmãos, creia nesta palavra. Creia no Senhor vosso Deus e será salvo tu e a tua casa. O pecado não pode ser maior do que a nossa fé. O pecado jamais pode ser maior do que a nossa fé. Nós vimos um exemplo do filho pródigo. Chega teu pai e diz assim: pai, me dê a parte que me pertence. Humildemente o pai foi lá e deu a parte para ele. Mas o que isso significa? Se fosse na lei de Moisés, aquele menino, aleluia, já era morto. Se fosse na lei mosaica, ele era levado a uma praça pública e ia levado até a morte. Condenação. Ou seja, mas o pai não viu aquilo para ele. O pai deu a parte que pertence. Chegou a um lugar que tudo acabou. Ele viu o erro que ele cometeu. Veio-se o arrependimento. Diante de tantas bolotas de porcos, lavagem de porcos, ele dizia: pequei contra o céu. Vou dizer a meu pai: pequei contra o céu e perante ti, pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus trabalhadores. Arrependimento, é necessário nós viemos ao nosso arrependimento. Arrependa-se dos nossos pecados enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. O profeta foi enviado a esta nação para que o povo não morresse dentro do pecado. Aleluia. Profeta Ezequiel, diante de um vale de ossos secos, ele profetizou, porque aquele povo ainda precisava de ser absorvido diante de Deus. O pecado levou eles a morrer. Nação rebelde, assim nós não podemos ficar assim. Deus tenha misericórdia de nós. O profeta estava trazendo essa mensagem, aleluia, a esse povo, para que eles viessem ver a Cristo um dia, e assim nós veremos, em nome de Jesus. Amados irmãos, fica esta mensagem para vós. Fica para cada um de vós esta mensagem. Creia que Deus há de entrar na sua causa. Creia que Deus há de fazer um milagre na sua vida.
Não deixe desfalecer o seu coração por causa dos maus feitos que estão acontecendo por aí. Deus tem algo melhor para mim e para você. E o melhor é lá na glória com Ele, cantando o hino da vitória. Uma grande ceia está preparada para mim e para você. Um grande banquete está preparado para mim e para você. Portanto, meus queridos, atenta a esta palavra. Se arrependa dos seus pecados. Volte para Cristo. Não atenta para as coisas erradas. Venha para Ele e você será uma bênção em nome de Jesus. E para encerrarmos, eu quero trazer um louvor nesta noite. Quero trazer um louvor e que Deus possa abençoar a sua vida. E que Deus possa abençoar você grandemente. Em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Mal você conseguia falar, só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando socorro pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Deus vai tirar de volta o que você. Não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Não se desespere, meu irmão. Fique em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus assim te conceda a vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que mensagem, que palavra. Eu sei que muitas pessoas foram impactadas por esta palavra.